Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. Conforme foi anunciado, nós estamos iniciando hoje a série Veneno e Antídoto. O vídeo de hoje vai mostrar a aeronave Lockheed U-2. É o sensacional projeto do engenheiro Kelly Johnson, que foi desenhado para fazer penetrações profundas em território inimigo. No vídeo da sequência, nós vamos mostrar o míssil S-75 Dvina, que a União Soviética desenvolveu especialmente para combater essa aeronave. Depois, numa terceira produção, nós vamos mostrar o encontro dos dois, o incidente com o avião U-2 do piloto Francis Gary Powers. Acompanhe conosco. Nos anos 1950 havia um conflito não declarado entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que ficou conhecido como Guerra Fria. Ambos os países tentavam obter a hegemonia em armamento convencional e nuclear. Com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, a União Soviética era um estado militarizado com um enorme aparato policial presente em toda a vida do país. Nas palavras de Winston Churchill, os soviéticos eram uma charada envolta em mistério dentro de um enigma. Os Estados Unidos precisavam desesperadamente saber qual era o grau de preparação bélica da União Soviética, tanto no quesito convencional quanto nuclear. Na metade da década, os relatos existentes sobre as armas soviéticas eram poucos e esparsos. Os americanos precisavam saber quais eram essas armas, qual o seu potencial ofensivo, qual a sua quantidade e onde eram fabricadas. Por essa época, os americanos empregavam para reconhecimento fotográfico a aeronave Martin RB-57D, fabricada sob licença da Inglaterra. A aeronave operou sobre a União Soviética e China em missões fotográficas. A B-57 tinha um teto máximo de 70 mil pés, considerado satisfatório pelos americanos, porque eles acreditavam que os radares russos teriam uma detecção efetiva até 65 mil pés. Eles estavam errados. Entre 1954 e 1955, a Lockheed apresentou um projeto de aeronave para operar mais de 72 mil pés. O projeto foi dirigido por Clarence Kelly Johnson, o gênio aeronáutico da Lockheed. Johnson tinha um escritório de projetos secretos na Lockheed, conhecido como Skunk Works, cujo símbolo é esse gambá que vocês veem na tela. Da prancheta de Johnson sairiam várias aeronaves, dentre as quais o P-38 Lightning, o famoso diabo de duas caudas. O revolucionário F-104, uma aeronave de asas extremamente delgadas e que entrou em serviço em várias forças aéreas da OTAN. Ele também projetaria toda a família de transportes Constellations. Futuramente também projetaria o sucessor do U-2, o SR-71 Blackbird. Um dos seus melhores projetos foi o Lockheed 630 Hercules, que voa em várias forças aéreas do mundo há mais de 60 anos. Ele também é autor do super secreto F-117 Stealth, que fez sua estreia na Guerra do Golfo em 1991. E vocês têm a lista de algumas das aeronaves da Lockheed mostrando que ela realmente sempre foi revolucionária. O gênio Kelly Johnson seria premiado pelo presidente Ronald Reagan por suas contribuições à segurança dos Estados Unidos. A ideia básica de Johnson era um planador motorizado, uma aeronave de asas longas capaz de se sustentar no ar rarefeito da estratosfera. A fim de incrementar a relação peso-potência, Johnson eliminou tudo que não fosse necessário na aeronave, inclusive resistência a grandes esforços de manobra. O pouco espaço que era deixado, foi destinado às câmeras. Dizem que uma vez um dos engenheiros foi pedir um espaço de 15 centímetros na aeronave para o Johnson para instalar o equipamento. Ele virou para o rapaz e disse o seguinte: eu seria capaz de vender a minha avó por um pouco mais de espaço. Bom, esse aqui é o F-104 Starfighter. Era um projeto do Kelly Johnson também, né? Mas ele sabia o seguinte: o Starfighter, apesar de ter um design bastante aerodinâmico, ele tinha asas muito curtas. Ele não ia conseguir essa sustentação na estratosfera pelo tempo que um voo de reconhecimento profundo ia precisar. Então o que ele fez? Ele pegou o melhor dos dois mundos. Ele aproveitou a fuselagem do Starfighter, vocês vão ver nas imagens subsequentes que é a mesma do U-2, e alongou as asas. Então vamos dar uma olhada agora como é que ficou essa ideia genial que o Kelly Johnson teve. Conforme eu falei no vídeo, tá aí a silhueta delgada do F-104 que o Johnson usou como base do U-2, né?
O que ele fez? Ele colocou asas bem maiores, você continuava tendo aquele cockpit, aquela fuselagem bem aerodinâmica, mas com asas que garantiriam uma grande sustentação, porque a altas altitudes a aeronave enfrenta o problema do ar rarefeito. Com uma asa maior ela consegue a sustentação nessas condições. Nesse gráfico vocês veem a estratosfera, é a camada logo acima da troposfera, que é onde nós vivemos, né? O ar é bastante rarefeito, quase não tem fenômenos meteorológicos lá, então é um céu bastante limpo, mas a temperatura é extremamente baixa, e se você perder a pressão do traje ou da cabine, o sangue vai ferver imediatamente. Uma outra característica dos voos do 2 é como ele voava na camada da estratosfera próxima ao espaço, era bastante escuro lá em cima. Bom, eu não tenho uma maquete do 2 para mostrar para vocês, mas essa aqui do B-24 serve, porque eles tinham mais ou menos a mesma envergadura. O que acontece? Aeronaves com esse tamanho de envergadura são ideais para voo nessas grandes altitudes, porque o ar é rarefeito, você precisa ter uma superfície de asa maior para compensar essa sustentação. Só que existia um problema, eu vou mostrar nos gráficos para vocês, depois vou voltar falando da manobrabilidade dessa asa. Acompanhe conosco. Esse gráfico que o piloto está mostrando para vocês chama-se Coffin Corner, ou canto do caixão. É o ponto onde a velocidade de stall se encontra com o Mach crítico. E se desprezado pelo piloto, vai gerar consequências bem graves para a aeronave. Aí vocês veem um velocímetro da época, não é o do 2, mas dá para ilustrar, tá? Então o que acontece? O piloto tinha que ficar monitorando. Se a velocidade subisse muito, entrava no MMO. Se ela descesse um pouquinho, caía na velocidade de stall. Mas o limite, como era 6 nós, a pilotagem era muito complexa. Sem o piloto automático, era quase impossível manter o voo nivelado e não cair numa dessas armadilhas aí. Para quem nunca viu, esse é um gráfico Coffin Corner que é usado aí nos manuais de aeronave, principalmente jato. Bom, vamos explicar como é que o Coffin Corner trabalha na prática? Tá aqui a aeronave, voo reto nivelado. O que acontece? Se ele cair pela velocidade de stall, a aeronave perde sustentação e mergulha. Pode acontecer uma coisa mais grave ainda, ela perder sustentação apenas numa ponta de asa e entrar num voo de dorso. Bom, se exceder a velocidade, né? Caiu para stall, acontece isso. Se a velocidade for muito alta, atinge o Mach crítico, o que acontece? Você começa a ter problemas de descolamento da camada limite, né? Então a aeronave, a tendência é mergulhar o nariz, ou ter vibração, ou ela ficar incontrolável, tá? Então a margem de trabalho era muito estreita. Vocês vão ver viram no velocímetro que realmente o piloto tinha pouca margem de manobra. São 6 nós, dá mais ou menos uns 18, uns 10 km por hora isso daí. E também tinha um outro problema, o 2 era muito difícil fazer curva. Por quê? Se você fizesse uma curva fora dos parâmetros, podia ser que a ponta da asa entrasse no Mach crítico, enquanto o meio da asa estava no stall. Tá? Porque na verdade, o que pouca gente sabe é que a sustentação não é a mesma por toda a asa, né? O ar incide de maneiras diferentes. Então era muito difícil, a curva tinha que ser muito bem coordenada. Era uma pilotagem realmente feita para aviadores muito bem treinados. Essa operação em grande altitude também exigiu um combustível especial, desenvolvido pela Shell e conhecido como JP7. O combustível deveria apresentar algumas qualidades especiais, como baixa volatilidade e baixa pressão de vapor. Também deveria apresentar alto ponto de fulgor e grande estabilidade termal. O ponto de congelamento do combustível também deveria ser baixo, para que o mesmo não se transformasse em gelo nas grandes altitudes. Para atender as demandas do projeto, a Shell precisou comprar os inseticidas Fleet da ESSO em grande quantidade, o que acabou causando a falta desse produto no mercado norte-americano. Há que se ressaltar que esse combustível custa 3 vezes o preço do galão do JP8 usado pela Força Aérea dos Estados Unidos e também foi empregado na aeronave SR-71 Blackbird. A grande quantidade de combustível transportada pela aeronave para manter sua enorme autonomia poderia gerar problemas principalmente no pouso se não fosse adequadamente balanceado nas asas.
A solução adotada pela equipe de Johnson para o problema foi a adoção de yaw strings. É uma pequena corda que fica no nariz do avião e o piloto olha. Se ela estiver deslocada em relação ao centro da aeronave durante o pouso, o piloto faz o bombeamento de combustível para equilibrar as asas. E esse não foi o único recurso simples para a solução de problemas complexos que a equipe instalou. Eles colocaram também o espelho retrovisor em cima do cockpit, para o piloto poder enxergar se a aeronave estava formando trilhas de condensação que seriam denunciadoras para a posição da mesma no céu. Altímetros calibrados para 80 mil pés também não eram comuns no mercado aeronáutico norte-americano. Então a CIA precisou disfarçar a encomenda dos mesmos, dizendo que eram para teste de mísseis especiais. O motor do 2 original era o J-57, mas essas versões que nos interessam já empregavam o J-75, que é o mesmo motor dos F-105 Thunder Chief e do F-106 Delta Dart. Mas se uma asa desse tamanho é solução para grandes altitudes, ela é problema no pouso. Por quê? Por ter uma área vélica muito grande, ela fica bastante suscetível a ventos cruzados, tornando o pouso bastante instável. Qual a solução para isso? Eles criaram um carro paquera, que desenvolve grande velocidade e acompanha essa aeronave no pouso e na decolagem. Dentro do carro vai um piloto com o rádio e ele vai dando instruções para o colega piloto em termos de correções que precisam ser feitas para o pouso ou a decolagem sair perfeito. Paralelo a isso, precisou se desenvolver o trem de pouso especial também, com rodas descartáveis no meio das duas asas, que assim que a aeronave decola, essas rodas caem. Como esse trem de pouso era praticamente descartável, adotou-se a solução de colocar uma ponta de titânio nas asas para evitar que as mesmas se danificassem por ocasião do pouso. Apesar do Johnson ter sacrificado todo o peso que era possível na aeronave, ele deixou espaço para as câmeras. Ele usava basicamente uma câmera padrão Trimetrogon, capaz de detectar um rifle a 18 mil metros e podendo tirar 4.000 fotografias por cada voo. Essas câmeras eram reveladas em laboratórios especiais, existiam poucos nos Estados Unidos e muito menos ainda fora do país. A preparação para o voo também era bastante complexa. O café da manhã do piloto tinha que ser composto de alimentos com alto valor proteico, mas que deixassem poucos resíduos. E ele tinha que respirar oxigênio puro por 1 a 2 horas para que fosse expulso o nitrogênio do seu organismo. Também precisava usar um complexo traje pressurizado, que se fosse exposto às baixas pressões da estratosfera, o seu sangue ferveria. Mas o café da manhã de alto valor proteico jamais chegou a ser um problema para a dieta dos pilotos, porque cada voo de 2 consumia em média 2,5 kg do peso de cada aviador. Apesar das suas complexidades, o avião foi um sucesso e os dados coletados começaram a revelar para o governo americano as fraquezas da União Soviética. Bom, vocês viram no nosso vídeo como os americanos chegaram a um projeto fora de série que foi o Lockheed U-2. Na sequência, vocês vão ver como os russos desenvolveram o antídoto contra essa aeronave, que foi o míssil o S-75 Dvina, que é um prodígio das defesas antiaéreas, e dá início a uma família de excelentes mísseis. A União Soviética sempre teve os melhores sistemas de defesa antiaérea do mundo. Então nós vamos acompanhar o desenvolvimento. Depois, numa terceira produção, nós vamos ver o encontro dos dois. Até o nosso próximo vídeo, então, gente. Já assistam na sequência aqui, que vocês vão gostar bastante do SAM-2. Aquele abraço.